É, xereca neles. Juninho Xereca fez o gol do Flamengo, 1-0 Flamengo na estreia da Libertadores da América. Felipe Luiz começando sua trajetória aí nessa competição espetacular, que ele ganhou, né? Ele tem títulos da Libertadores da América, agora vai com essa missão de treinar o Flamengo nessa competição complicada. O Flamengo já estreia no jogo difícil, eu falei para você aqui, muita gente falando, jogo fácil, jogo mole, e eu perguntei, você viu quantos jogos do Deportivo Táchira? Quantas partidas? Eu falei isso no pré-jogo, se você voltar aí, você vai ver que eu fiz uma análise pré-jogo e falei que ninguém sabe nada do Deportivo Táchira, mas fica cagando regra, sempre falam que é jogo fácil, que é jogo mole, sempre. A galera não estuda o adversário e quer ficar cagando regra na internet, mas pelo menos você sabe que aqui no canal do Felipe Fontoura você fala de futebol com consciência, com mais razão, mais cérebro e, claro, às vezes um pouquinho de paixão. O que aconteceu foi o seguinte, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo tem 6 jogadores titulares que não entraram em campo. O Flamengo estava 100%, 50% modificado. Quando você tem um time 50% modificado para estrear uma Libertadores com uma viagem absurdamente desgastante para a Venezuela, que já vai ser emendada numa viagem desgastante para a Bahia, cara, é óbvio ululante que você vai perder rendimento físico. É óbvio ululante que isso vai acontecer. Mas, por incrível que pareça, nem foi o rendimento físico que mais me chamou a atenção. Para mim, essa vitória magra, mas que representa um placar e no desenho do todo, um momento absurdo do Flamengo, que estreia com vitória fora de casa na Venezuela contra o atual campeão venezuelano, que também na temporada atual já é líder do campeonato. Cara, bota o Flamengo já de cara dizendo assim, cheguei, estou na Libertadores, é vitória fora de casa, são 3 pontinhos. Claro que, de novo, é uma vitória magra. Por quê, Felipe, que essa vitória é magra? Por que você desenhou assim? Eu te dei alguns pontos, né? Um time muito modificado. Tem um problema crasso que eu venho repetindo aqui, acho que há 6 anos. Tem 6 anos no meu canal, que é o canal talvez mais chato e repetitivo, quando a gente fala sobre o reserva do Arrascaeta. O Flamengo não consegue contratar um reserva do Arrascaeta. Eu não vou culpar o Boto, porque o Boto chegou agora. O Boto tem, na próxima janela, a obrigação de resolver esse problema. Esse problema o Flamengo tem que resolver para ontem. E eu não sei, tá? Não sei mesmo, assistindo os últimos jogos do Andréas Pereira, se ele é esse cara. Tá? O Andréas Pereira não é um volante, mas eu também não acho que ele é o 10, é o cérebro, o cara que dita o ritmo de jogo. Não acho, tá? Posso estar equivocado, você que assiste mais o campeonato inglês, mais a Premier League do que eu assisto bastante, mas às vezes você vê mais do que eu e pode me dizer, não, Felipe, você perdeu um jogo aqui onde o Andréas fez isso, ou outro jogo a colar onde o Andréas era esse cara. Não me parece que o Andréas Pereira é o reserva do Arrascaeta. Me parece que é mais um erro, como foi o caso do Alcaraz. Se você, não que é um erro contratar o Andréas Pereira, tá? Mas se você pensar que o Andréas Pereira vem para ser esse cara, para ser especificamente esse maluco, para fazer uma função que ainda é saudosista, ainda a gente tem essa lembrança boa no futebol brasileiro do camisa 10, se a gente estiver pensando nisso, nesse camisa 10 que a gente tem de recordação, Zico, Pet e Arrascaeta, para ficar aqui numa sequência mais básica para todo mundo lembrar, não é. Não acho que o Andréas Pereira é esse cara, não. Acho que vai ser mais um equívoco do Flamengo. De novo, não é um equívoco trazer o Andréas Pereira, Jorginho. Para mim, o Jorginho, primeiríssima prateleira. O Andréas, uma boa segunda prateleira. Acho que o Flamengo estaria contratando bem, trazendo os dois, só não é reserva do Arrascaeta. E isso está claro e evidente. O time perde a criação quando não tem o Arrascaeta em campo ou o Gerson para fazer às vezes, né? Porque assim, o Gerson tem feito às vezes, também não é o cara para ser o 10 que dita o ritmo, que pifa o jogador, mas ele resolve, tá? Quando o Felipe Luiz tem o Gerson, ele consegue resolver. Mas, pensando num elenco fortíssimo, 100%, para disputar um Super Mundial, tem que ter o cara para estar ali, nem é mais para ser reserva do Arrascaeta, talvez para ser titular do Arrascaeta, porque toda hora a gente tá falando assim, precisa de um reserva do Arrascaeta. Se eu tô sempre te falando que precisa de um reserva do Arrascaeta, é porque na verdade eu deveria estar te falando que o Arrascaeta precisa jogar 100% dos jogos, mas ele não vai jogar 100% dos jogos. Tanto é que eu tô gravando esse vídeo pela bilionésima vez falando que alguém tem que estar ali no lugar do Arrasca, porque o Arrasca não tá lá. Se o Arrasca não tá lá sempre, e o Flamengo nunca conseguiu achar alguém, a gente precisa começar a focar nesse cara, nesse jogador. E acho que o Flamengo agora tá ficando cada vez mais claro. Os últimos 2 jogos contra o Inter e o Deportivo Táchira foram gritantes. Se o Gerson e o Arrascaeta se lesionarem ao mesmo tempo, o Flamengo não sabe o que fazer. E aí acho que o Felipe Luiz podia ter, mais uma vez, eu vou bater nele de novo, podia ter botado o Dela Cruz ali. Cara, acho que é o que tem mais qualidade técnica para ser esse camisa 10 improvisado.
Você tem que achar alguém para elenco, tá? Não tô dizendo que não tem que ir atrás, não. É obrigação do Boto trazer alguém para a próxima janela para essa posição. Enquanto não tem, me parece que o cara mais qualificado tecnicamente, taticamente, é o Dela Cruz. Faz isso no Uruguai, consegue jogar de meio armador no Uruguai. Felipe, cara, mete o Alan, velho. Bora, vambora. Começa o jogo com o Alan, Pulgar e o Dela Cruz lá na frente, irmão. O que não dá é para fazer esse 4-2-4 enfadonho, que faz com que jogadores batam cabeça, que faz com que fique um espaço no meio de campo. Não gosto, tá? Eu não gosto, não acho interessante, mas agora voltando para cá, porque senão a galera acha que qualquer análise que você fala mal do Felipe Luiz, você tá querendo a cabeça de treinador. Não, o Felipe Luiz para mim é o melhor treinador do futebol brasileiro. Vou elogiar ele aqui absurdamente, porque tô vendo nele talvez o cara que pode ser o salvador do conhecimento tático dos novos treinadores. Eu acho o Felipe foda. Só estou dizendo que, cara, isso aqui ele precisa corrigir, bicho. Esse é o erro que ele tá travado. Ele não tá enxergando um erro que me parece muito óbvio. Ou tá enxergando e tá passando pro Boto falando assim, irmão, me ajuda aqui, bicho, traz alguém. E aí a gente não sabe. Esse bastidor eu não sei, você não sabe. Aparentemente eu já te contei que o Flamengo tá atrás de um camisa 10. Então acho que sim, a gente sabe, mas a gente quer ver ações práticas. E talvez o Felipe tenha que agir colocando o Dela Cruz ali. Até o Arrascaeta e o Gerson terem condição de jogo. Senão, é esse time muito pouco criativo. Porque a bola ficou no pé do Flamengo. O Flamengo teve, se eu não me engano, 62% de posse de bola. Isso significa que o Flamengo teve a bola por 2/3 do jogo. Isso significa, eu gosto de botar em minutagem, para que você entenda. Significa que a cada 10 minutos de jogo, velho, a cada 10 minutos de jogo, a bola ficou com o Flamengo 6 minutos e pouco. Sacou? A bola ficou com o Flamengo 6 minutos e pouco e com o Deportivo Táchira 3 e pouco. É quase o dobro de posse de bola. É o dobro de posse de bola. Sabe, o Flamengo teve muito mais controle do jogo, principalmente até o finalzinho do jogo, quando o Deportivo Táchira, que passou o jogo inteiro se defendendo, né, irmão? Fez uma retranca absurda, o Flamengo não conseguiu furar. Não vai conseguir furar. Enquanto não tiver esse cara de criação craque, não vai conseguir. Infelizmente, sinto te dizer, vai furar muito pouco. O Flamengo finalizou 12 vezes, mas acho que chances reais, 3, vai. Chance real, umas 3 ali. O resto, muito finalização que você sabe que não leva perigo ao gol adversário. Tá faltando esse camisa 10, tá faltando muito, assim. Se eu fosse Flamengo, parava qualquer negociação, encostava tudo de lado e falava, calma aí, gente, eu vou fechar com vocês, segura, mas eu vou trazer um 10 ontem. Eu traria um camisa 10 ontem. Aí a janela, Felipe, caguei, só traz, quando abrir a janela, você inscreve, sei lá, acelera esse processo e traga um camisa 10 pro Flamengo, porque é bruta a situação do Flamengo nessa parte de criação sem esse camisa 10. Quando tem o Arrasca e o Gerson, as coisas resolvem. Tem que partir, tem que acelerar, mas o Flamengo dominou o jogo, teve, como eu te falei aqui, porra, o dobro da posse de bola, ficou com a bola no pé, controlou o jogo, conseguiu ditar o ritmo. No final, o Deportivo Táchira sabia que perder de 1-0 ou de 2. A diferença é muito pequena, né? Perder de 1-0 ou de 2 em casa. Eles tentaram fazer um pontinho. Aí sim, se o Deportivo Táchira faz esse um ponto em casa contra o Flamengo, seria muito bom para eles. Por isso, eles se lançaram ao ataque e tiveram uma chance real. Durante os 90 minutos, o Deportivo Táchira teve aquela chance real, que a bola é resvalada para trás e o maluco bate raspando aqui. O Rossi não ia ver, não ia sentir o cheiro da bola, porque a porrada foi bem dada no cantinho. Então, foi a única chance real, tá, do Deportivo Táchira. O resto é igual o Flamengo, chegou 12 vezes, mas na prática, umas 3 valendo. Igual o Deportivo Táchira, que acho que chegou 6 vezes, só uma que realmente eu fiquei assim, mas não foi, beleza? Então esse é o desenho do jogo de ontem. Mas eu quero fechar dizendo o resultado é maravilhoso, é estrondoso, é espetacular, só que o desempenho não foi legal não. Aí o Felipe tem que entender o porquê, eu já desenhei aqui alguns motivos, é muito desfalque mesmo, quando você perde 6 titulares ao mesmo tempo, cara, é difícil você mexer, é difícil você pensar, desgaste de horas e horas e horas de viagem de avião, todo mundo chega lá moído, e aí o Flamengo errou muito tecnicamente, porque estava todo mundo destruído mesmo. Eu e você precisamos ser conscientes, coerentes, para que esse canal se mantenha o canal mais inteligente falando de Flamengo. Para que eu possa fazer isso, você precisa ser coerente comigo e também entender que quando tiver adversidade, a gente precisa analisar a adversidade. Querer que todo jogo seja 100% igual é desprezar que o jogo depende de muitas outras coisas que acontecem no entorno e quando elas não andam, você não pode só culpar o treinador. Não é justo, beleza?
que você achou da partida? Escreve aqui embaixo para mim como é que você leu este Flamengo e Deportivo Táchira. Eu sei que eu estou muito feliz, porque a estreia da Libertadores com vitória, meu amigo e minha amiga, é um excelente sinal. Fora de casa, 3 pontos garantidos. Se fizer os 9 do Maracanã, vencer os 3 jogos em casa, estamos classificados. Então, eu já respirei, adorei. 3 pontinhos mágicos pro Mengão. Vamos brigar pela liderança do grupo, óbvio, e vamos tentar fazer os 18 pontos nessa, porque eu acho que dá, hein? Acho que dá. Valeu? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos por aqui. Tchau!